Muito bom dia. A revista Voz do Campo está a acompanhar aqui no ISA, Instituto Superior de Agronomia, este acontecimento que é a Zootec 2025 e é o quê? Exatamente, é um congresso que engloba 3 dias, portanto 3 dias onde haverá por aqui muita transferência de conhecimento e nós, a revista Voz do Campo, cá estamos para reportar que de facto for mais relevante. Sendo que relevante são também, portanto, uma série de entrevistas que vamos fazendo ao longo destes 3 dias, que, claro está, portanto, para que possamos ter uma ideia mais aproximada da importância de uma organização deste género, da importância dos temas, portanto, e para conferirmos um pouco a credibilidade, por assim dizer, dos vários oradores intervenientes neste encontro. Portanto, este encontro é exatamente o número 25, portanto, o 25º Congresso de Zootecnia. Esta é uma organização portanto, da Zootec, da APES, queria dizer, da APES, que é a Associação, a Zootec é o nome do Congresso, a APES é o nome da associação, a entidade que organiza, portanto, a Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica. Pronto, vamos já falar com mais um interveniente, neste caso com o Presidente, que tem de facto esta responsabilidade, com o Presidente da APES, da Associação, portanto, da entidade organizadora, Pedro Santos Vaz. Muito obrigado por vir até aqui ao nosso local de entrevistas. Estamos, portanto, no primeiro dia, ainda há muito para divagar, há muito para apresentar, muitos conhecimentos que vão ser aqui apresentados ao longo destes 3 dias. Sim, muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado por estarem presentes uma vez mais a cobrir aqui o Zootec. O vosso papel é fundamental na divulgação também destes eventos. De facto, é um primeiro dia que é quase segundo, ou seja, nós ontem já começámos, tivemos aqui um pequeno prelúdio, uma introdução, organizámos as Inseta Talks, que foram de facto uma tarde a conversar, não foi um congresso, não houve apresentações, foi um formato mais descontraído. Tivemos profissionais do setor da produção de insetos e da utilização de insetos, e tivemos uma conversa, promovemos uma conversa desses profissionais com uma audiência muito participada, com muitas perguntas, muitas respostas, e portanto hoje já vamos quase no segundo dia de trabalho, apesar de ser a inauguração formal do Zootec. E como disse bem, é a 25ª edição do Zootec e portanto temos esta responsabilidade também de assinalar 25 edições deste congresso, claro, é o congresso já mais prestigiado de ciência animal de Portugal, e que passou por muito lado, teve... Começaríamos por aqui. Porquê desta feita aqui em Lisboa? Sabemos que vocês têm a preocupação de circular um pouco pelo país. Exatamente, eu quase que fazia a pergunta ao contrário, como é que nunca tínhamos vindo a Lisboa, não é? De facto, o ISA hoje é uma das instituições que mais zootécnicos forma e o desafio foi lançado por um conjunto de colegas professores aqui na Universidade há dois anos, que lançaram-nos o desafio de organizarmos um zootec aqui e um desafio que nós abraçámos e que estamos aqui com muito gosto e achamos também que é uma boa forma de celebrar as 25 edições e vir à capital e vir a esta escola tão histórica e que hoje, como disse, é uma das escolas que mais zootécnicos forma. E pronto, e realizar aqui este zootec, como disse bem, são agora 3 dias, temos 3 dias pela frente para discutir a zootecnia, a produção animal, temos painel de oradores internacionais, temos mais de 200 inscritos, tivemos mais de 150 trabalhos submetidos e, portanto, é com grande positivismo e que vemos esta edição e muito contentes para já com a adesão e com o resultado. Eu não lhe vou perguntar quais são os temas, mas nós vamos naturalmente acompanhando e quem nos segue irá ter a oportunidade de se aperceber, de facto, os grandes temas que vão sendo aqui discutidos. Mas, e tendo em conta que este é o Congresso número 25, portanto, se eu lhe colocar esta questão, do primeiro Congresso ao Congresso número 25, vai uma grande diferença, não? Vai, eu não lhe posso falar do primeiro congresso, porque na altura ainda não andava nestas vidas. O primeiro congresso foi em 1989. E sim, vai uma grande distância, com altos e baixos, como na história de qualquer instituição. Desde logo com 25 anos.
Vão mais, porque o primeiro foi em 89 e, portanto, não houve edições sucessivas. Há alguns anos não tiveram Zootec. E sim, vai uma diferença muito grande. Vai uma diferença muito grande naquilo que é a associação, que hoje tem, claro, tem 25, tem muitos anos de história e tem uma posição muito consolidada, mas vai também uma diferença muito grande naquilo que é a zootecnia e a produção animal em Portugal, que tem evoluído de forma extraordinária, uh, com uma diminuição evidente do número de produtores e do número de técnicos também dedicados ao setor, mas com ganhos extraordinários a nível da utilização de tecnologia, de áreas temáticas que hoje são abordadas e que têm uma importância fundamental. Tivemos agora 2 introduções para começar sobre precisamente o uso da tecnologia e, sobretudo, da inteligência artificial e o impacto que isso tem hoje em dia e que vai ter no futuro na produção animal e na zootecnia. Portanto, são áreas sempre de saber. O que é vantajoso e o que é satisfatório para quem já acompanha alguns zootec como eu, há mais de 20 anos, é de facto ver que conseguimos estar sempre a acompanhar as últimas novidades e os temas mais quentes em cada momento e ver que de facto tem havido uma evolução extraordinária. E para além disso é sempre bom ver retomar e encontrar velhos colegas e ir sabendo também o que é que cada um de nós está a fazer, porque os congressos são também isso, são encontros científicos, mas que permitem também o contacto, o networking e rever velhos amigos. Sempre aqui uma troca de conhecimentos também, de uma forma tranquila, ao longo destes 3 dias também. Sim, vocês já acompanharam o congresso do ano passado e acho que conseguem perceber que nós temos uma forma também descontraída de estar e o objetivo é mesmo esse, é suscitar discussão. É suscitar discussão, oportunidades de negócio, contactos, conhecimentos entre pessoas de diferentes áreas e que podem vir a trabalhar juntos. Das coisas que mais me dá satisfação é encontrar alguém de uma empresa que me diz: olha, estou a trabalhar com não sei quem que conheci no congresso. Aconteceu agora recentemente estar com um colega de uma empresa que diz: olha, fizemos uns contactos no Aqua, em Olhão, e já estamos a trabalhar juntos. E, portanto, isso também é muito importante. Não é só a transferência de conhecimento, não é só o debate, mas é também isso, é a oportunidade de criação de negócio, o potenciar novos contactos e novas oportunidades para os zootécnicos e para as empresas do setor. Portanto, digamos, esses temas estão sempre patentes em todos os congressos, mas de congresso para congresso acredito que há sempre a necessidade de atualizar os temas. Agora, por exemplo, será eventualmente a inteligência artificial, que hoje em dia é muito importante, que, em seu entender, tem havido, portanto, ao longo destes congressos, onde o Pedro tem sido realmente ainda o Presidente e tem estado à frente destas iniciativas, tem notado que há essa necessidade de rejuvenescer estes temas de congresso para congresso. Claro que sim. Rejuvenescer porque certamente também surgem problemas diferentes, não é? Claro que sim. Os temas vão evoluindo e os congressos vão evoluindo, adaptando-se aos temas da atualidade. Não só connosco, com as direções anteriores sempre houve essa preocupação. A sessão inaugural foi a eficiência na era da tecnologia, como sermos mais eficientes e como aproveitar toda a tecnologia que hoje está ao nosso dispor, desde logo a inteligência artificial, mas toda a tecnologia da pecuária de precisão para sermos mais eficientes, para colocarmos isso ao serviço das explorações. E quando falamos em eficiência no seu todo, de um ponto de vista holístico, energético, ambiental, de mão de obra e económica, como um todo, como um resumo final. Mas sim, tem havido, obviamente, se há uns anos, a grande preocupação começou pelo bem-estar animal, se tivermos temas mais formais até a nível dos sistemas de produção, se quando estivemos nos Açores falámos especificamente da produção e da produção animal naquelas condições e naquelas regiões, não tem só a ver com o tema quente da atualidade, tem a ver também com o local onde nos encontramos. Obviamente, no ano passado fizemos o congresso na Póvoa de Varzim, nas instalações da Agros, e tivemos um congresso com um foco muito importante na produção leiteira, e naquela, não só, mas com um foco muito importante na produção leiteira e em toda aquela bacia e naquelas instituições que nos acolheram e tão bem. E, portanto, tem a ver com isso, tem a ver com atualizarmos sempre os temas, porque esse é o objetivo, é a transferência de conhecimento, do conhecimento mais recente, e daí um esforço tão grande em trazer oradores internacionais, alguns inclusivamente que não podendo estar, fazem como o último conferências online, mas também adaptar à região que nos recebe, não é tanto o caso aqui em Lisboa, porque pronto, não estamos tanto numa zona agrícola, mas adaptar também o tema à região que nos recebe e à região que recebe o Zootec.
Os vossos associados, portanto, os associados da APES, são, e corrija-me se eu estiver enganado, são essencialmente engenheiros zootécnicos. Sim. Os nossos associados são profissionais de zootecnia, que têm formação superior na área, seja ela formalmente Veterinários. não, engenheiros zootécnicos, ou seja, sejam engenheiros zootécnicos, alguns agrónomos que depois fizeram pós-graduações ou mestrados na área da zootecnia, portanto, os nossos associados, a associação inicialmente até se chamava Associação Portuguesa de Engenheiros Zootécnicos, mas depois houve esta abertura, porque de facto há muita gente que faz uma formação inicial, por exemplo, na área da agronomia e depois, como aqui no ISA, fazem mestrados na área da zootecnia e, portanto, todos eles são Eu bem-vindos. falei em veterinário porque, para saber um pouco, existe alguma relação, portanto, entre um engenheiro zootécnico, no que diz respeito à função, a função de um engenheiro zootécnico é muito diferente da função de um veterinário? Sim, temos competências distintas. O engenheiro zootécnico está sobretudo focado no modo de produção, na eficiência da produção, nas condições de bem-estar, da nutrição dos animais, da genética, são esses os pilares da zootecnia. Agora não há divisões, as equipas de sucesso são multidisciplinares. Hoje em dia qualquer empresa de sucesso na área da produção animal integra profissionais de várias áreas, seja ela da agronomia, da zootecnia e da veterinária, porque todos eles, com as suas formações específicas e com as suas especificidades, contribuem para o sucesso ahm, das empresas e dos setores. E, portanto, há aqui, havendo funções e havendo áreas temáticas por excelência da veterinária, da zootecnia, da agronomia, há depois aqui pontos de contacto e complementaridades que isso é que tornam, isso é que promovem o sucesso. Ou seja, uma exploração pecuária, por exemplo, justifica-se ter um zootécnico, justifica-se ter um veterinário, justifica ter um agrónomo, enfim, depende um pouco da dimensão Depende também. da dimensão, depende da área de atuação, mas sim, com toda a certeza. Obviamente, na gestão das explorações e na gestão do maneio e na genética e na nutrição, sobretudo, essas são as áreas de excelência dos zootécnicos, mas na área da profilaxia, da saúde animal, é necessário o veterinário para dar esse acompanhamento e, portanto, volto a dizer, dependendo, obviamente, da dimensão, mas também as explorações não têm que ter o técnico próprio, há consultorias, há serviços prestados. O sucesso vem da complementaridade e do trabalho conjunto e dessas equipas multidisciplinares, porque assim é que conseguimos trabalhar e com sucesso. Sr. Presidente, permita-me esta questão, tendo em conta que o setor animal hoje em dia tem tido uma visibilidade, talvez, eu diria uma visibilidade em termos de ambiente, a próprio bem-estar animal, portanto, são preocupações que hoje, de facto, vêm ao de cima, que há um tempo atrás isto não acontecia tanto. Falar, por exemplo, no consumo de carne, enfim, há várias mentalidades que defendem, umas defendem, outras nem por isso, mais ou menos. Quer dizer, há toda uma problemática que provavelmente também, eu não diria afeta, mas que os zootécnicos vão têm isso em consideração. Sim, obviamente, e temos tido, e essa é uma das nossas preocupações. Qualquer atividade humana, no caso do ambiente, mas especificamente qualquer atividade humana tem impacto. E a produção animal também tem impacto, como tem pegarmos no carro e deslocarmos-nos para um centro comercial. Não é ignorando os problemas que os vamos resolver, é abordando. Mas eles só se resolvem com ciência e com tecnologia. Não é com proibicionismos, não é com negacionismos, não é com tentar terminar com as vacas. Isso não vai resolver problema nenhum. Até porque elas têm um papel ecossistémico fundamental. Todos esses problemas se resolvem da maneira que nós tentamos fazer aqui. Juntando ciência, havendo investigação, havendo desenvolvimento, com tecnologia e fazendo essa transferência depois para os produtores para que possa haver evolução. Hoje, as condições, por exemplo, de bem-estar animal são muito melhores do que eram há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar. Não quer dizer que não haja problemas. Não é dizendo que não há problemas que os vamos resolver. Não é ignorando, não. É abordando diretamente e tentando resolver esses problemas. E o próprio mercado se encarrega de distinguir quem trabalha melhor, quem trabalha pior. Da mesma maneira que sabemos, de facto, a produção animal tem impactos ambientais. Então temos é que procurar soluções alternativas tecnológicas e científicas de forma a mitigá-los e a resolvê-los. A última apresentação, antes de vir para cima, estava a observar um projeto de uma exploração com zero consumo de combustíveis fósseis, através de energias renováveis. O caminho é esse. Não é dizendo que está tudo bem, nem tentando negar aquilo que é óbvio. O caminho é esse. E, portanto, é esse caminho que está a ser feito e esse o papel também de uma associação como nós, que somos uma associação técnica ou profissional científica, temos profissionais investigadores, temos profissionais de campo técnico que andam com as botas todos os dias, como eu digo, e temos gente que faz essa transferência de conhecimento, e isso é que é o nosso papel. E, portanto, sim, a produção animal está debaixo de um grande foco. Nós temos feito um esforço
E este tipo de trabalho é importante, este tipo de divulgação nas redes sociais é importante, para também não ficarmos com o ónus de sermos os causadores de todos os males. Sozinhos não conseguimos, procuramos parcerias, há projetos muito interessantes hoje de comunicação. Muitas vezes estes projetos acabam por pecar porque comunicamos muito dentro do setor, falta-nos dar esse passo, se calhar, para comunicar para fora. Hoje teremos aí, durante o Congresso, também uma tentativa de fazê-lo e, portanto, teremos aí uma surpresa hoje mais para o fim da tarde. E o que importa é isto, é também criarmos nós o conhecimento, pô-lo em prática e depois saber transmitir. As coisas estão muito melhores do que eram, é essa a evolução. Hum, temos que continuar, ou seja, o estudo, a investigação são fundamentais para isso, mas há problemas e esses problemas têm que ser abordados frontalmente E para tentar resolver. desmistificar E certos conceitos. desmistificar, claramente. Falou há pouco do consumo de carne. É verdade, franjas da população consomem carne em excesso. Mas também é verdade que grandes franjas ainda não têm acesso à proteína animal, que é fundamental para o correto funcionamento e para o estado de saúde das pessoas. Agora, o que temos que fazer não é negar isso, é vê-lo. São problemas sociais, são hábitos de consumo, e temos que perceber como é que as coisas funcionam. E depois também temos que analisar os dados friamente e, mais uma vez, de um ponto de vista científico, e não acreditar na primeira coisa que nos aparece no TikTok, que é um dos problemas também da comunicação. E, portanto, é isso. Há um conjunto de problemas. Sim, de facto, estamos sob foco, mas o trabalho está a ser feito. É um trabalho de grande qualidade científica, tecnológica, e, portanto, nós temos é que saber pô-lo em prática e depois temos que saber comunicar. Isso é algo que é mais difícil. Estamos muito focados. Não é essa a nossa função, não é a vossa. A vossa é que é comunicar. Nós estamos muito focados, muitas vezes, na produção, na investigação, no nosso trabalho, e temos, de facto, como setor, que comunicar melhor com o exterior, porque dentro comunicamos muito bem, temos que saber passar a mensagem para fora, mas penso que há projetos muito interessantes nessa área, alguns dos quais a APES faz parte e tem colaborado, e, portanto, eles também serão abordados aqui durante o Congresso. Muito bem. Vamos estar atentos. Mas permita-me, falou aí na proteína animal, portanto, e pegando na primeira informação que deixou aqui, na realização do encontro de ontem de insetos, portanto, direcionado para os insetos, nós sabemos que hoje há essa, digamos, essa informação que cada vez está mais patente e as pessoas já sabem que os insetos podem ser muito úteis de futuro, já o são neste momento, portanto, em termos, quer para integrar em alimentação, rações para os animais, quer inclusivamente para a alimentação humana. Sim, não é de toda a minha área de trabalho, mas ontem, de facto, talvez até por isso, foi muito interessante o painel de discussão que tivemos. Ontem foram abordadas a produção de insetos e a utilização de insetos nas várias vertentes, portanto, como alimento, mas também, como disse, como complemento na introdução dos alimentos compostos animais, para a alimentação animal, nomeadamente até para os animais de companhia, para cães e gatos, sobretudo para os peixes. Foi muito falado, tivemos a AquaSoja connosco. E, portanto, sim, é uma oportunidade. Não substituirão outras fontes que são mais usadas, mas são um complemento. Isso é um complemento importante por dois motivos. Primeiro, como uma fonte alternativa, mas também como uma forma de alguma sustentabilidade, porque escusamos de estar sempre a importar soja da América do Sul, não é? Esquecemos muitas vezes desse impacto, do impacto do transporte através do Atlântico, sobretudo. E, portanto, também do ponto de vista da sustentabilidade e da produção local, podem ter aí um papel a desempenhar. Isso é muito importante. Como digo, sou um curioso, não é a minha área de trabalho. Ontem tivemos excelentes profissionais e tivemos profissionais já com vários anos. Teve também a Associação Portugal em 7, profissionais com vários projetos e com empresas que trabalham na área e que ou produzem ou utilizam insetos nos seus produtos e, portanto, houve ali um conjunto de experiências que eu acho que foi muito interessante e, sobretudo, que também nos permitiu despertar o interesse para os alunos para uma área de trabalho que eu acho que tem futuro, com certeza. Estamos a falar com o presidente da APES, portanto, da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, e claro que temos que aproveitar esta oportunidade para perguntar. Já focámos aqui, de facto, alguns aspectos importantes e que vão estar também aqui, vão ser desenvolvidos aqui neste congresso, na Zootec 2025. Que outros problemas existem enfim, que
de certa forma, fazem o dia-a-dia, portanto, fazem as preocupações também da vossa associação? A nossa associação tem esta vertente um bocadinho mais multidisciplinar, não é só uma associação científica, é também uma associação profissional. E, portanto, há problemas que afetam os nossos profissionais, seja problemas legislativos, sejam problemas laborais, que nos são colocados. Coisas tão simples como uma inscrição na ordem ou como questões, como disse há pouco, de alguma mais dúbias no contacto com outras profissões e, portanto, os nossos associados colocam-nos também os seus problemas profissionais, as questões com que se deparam no dia a dia, posso fazer isto, não posso fazer isto. Uma das coisas que também nos tem ocupado, de um ponto de vista positivo, é o contacto com a administração. E, portanto, somos uma força de lobby positivo junto da administração, em prol da produção animal, mas também em prol da profissão. E somos também, muitas vezes, questionados pela própria administração, pedindo pareceres sobre determinadas áreas, sobre a legislação que está a ser produzida e que nos contactam a Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica sobre diversos temas. Os mais recentes, por exemplo, quer na suinicultura... Isso acontece com regularidade? Acontece com regularidade. Que os mais recentes foram já deste ano, quer na suinicultura, quer na avicultura, questões que estavam a ser preparadas, pacotes legislativos que estavam a ser preparados e previamente pediram à APES o seu parecer. Nós, como temos associados nas várias áreas, o que tentamos sempre é procurar, mas lá está, grupos de alguns profissionais, sejam investigadores, sejam professores universitários, sejam mais ligados à produção, preferencialmente grupos que incluam todos eles e que possam contribuir para que depois também o nosso parecer seja útil na definição de políticas e de medidas. E isso é algo que não é tão visível, não é? É uma atividade da associação que não tem esta visibilidade, mas que eu penso que é fundamental e que é um papel muito importante que nós desempenhamos também. Quero aproveitar a oportunidade também para lhe perguntar qual é que é a posição da APES relativamente, enfim, a todas estas medidas que vão sendo rejuvenescidas, relativamente à política agrícola comum, portanto, em específico no setor animal. Não sei se tem alguma posição de contestação, eventualmente. Nós temos acompanhado. Nós não temos uma posição política formal, temos acompanhado sempre o setor e temos feito, lá está, outra das nossas atividades. Também estamos muito em contacto com os partidos políticos e com outras associações e confederações. E tentamos sempre procurar posições comuns. Vamos agora iniciar uma ronda de contactos com federações, confederações, outras associações do setor, por exemplo, por um motivo muito específico que nos preocupa e foi tema do discurso de abertura, que é o baixo nível de candidaturas ao ensino superior, quer na área da zootecnia, mas generalizadamente nas áreas das ciências agronómicas. E, portanto, sabendo que as questões políticas são sempre mais sensíveis, temos acompanhado sempre, temos dado voz a alguns colegas e temos, sobretudo, promovido o debate. Nomeadamente as questões do Mercosul, os acordos com o Mercosul, que para alguns setores da agronomia podem ser bastante vantajosas, mas que para outros, na área da produção animal, podem causar um pouco mais de dúvidas. Temos acompanhado e temos promovido o debate, sobretudo interno. E, como eu digo, há outras áreas em que nos temos focado. Esta é uma área que nos tem preocupado muito, da pouca adesão de jovens aos cursos de ensino superior. E perspectiva-se alguma solução? Nós temos os diagnósticos feitos, não é? Os diagnósticos estão feitos há muito tempo. Agora a questão são as soluções, como é que vamos fazer? E foi este também o desafio que lancei e esse o desafio que lanço. Isso tem a ver também com política agrícola. Nós não conseguimos, isto só para fazer a ponte com a pergunta anterior, nós não conseguiremos ter um setor dinâmico, desenvolvido, moderno, se não conseguirmos atrair jovens para os quadros técnicos desse mesmo setor. Hoje, felizmente, há um maior rejuvenescimento nos agricultores, apesar de termos uma idade média dos agricultores das mais elevadas da Europa, mas vemos muitos exemplos de jovens que aderiram ao setor e que até retomaram explorações familiares. Penso que hoje se vê muito mais do que se via há 20 anos atrás. Estamos preocupados também com os quadros técnicos e, portanto, essa é uma das áreas onde estamos muito focados e que vamos agora, já começamos com contactos com outras instituições, ver de facto se juntos, às vezes há soluções pontuais, não é? Às vezes uma Câmara Municipal que facilita o alojamento escolar numa determinada área pode ser uma solução pontual, mas eficaz.
e que permite que mais 10 ou 15 ou 20 alunos se candidatem a um curso se souberem que têm lá alojamento, que hoje é um dos problemas. Mas mais do que essas soluções pontuais, gostaríamos de encontrar também algumas soluções nacionais e para isso precisamos dos outros parceiros do setor. Portanto, o nosso papel é também esse, é espicaçar e dinamizar debates. Vamos estar com as confederações de agricultores, vamos estar com partidos políticos, vamos estar com presidentes de Câmara Municipal, aliás já estão algumas agendadas, com presidentes de câmaras municipais que têm nos seus conselhos escolas superiores agrárias ou universidades ligadas ao ensino. Já começamos as reuniões também com diretores e presidentes de escolas agrárias, porque em conjunto, se conseguimos encontrar soluções. Se ao fim disto, no próximo ano, ou daqui a 2 anos, tivermos mais 20, 30 ou 40 alunos a candidatar-se, bem, já valeu a pena. E, portanto, às vezes são pequenas soluções e muitas vezes soluções também locais, mas pronto, acho que o nosso papel também é esse, é dinamizar a discussão e tentar sensibilizar agentes para a importância destes temas. Essa é, de facto, uma situação que, digamos, que é transversal a todo o ensino, hoje em dia. Sim, preocupa-nos sobretudo o ensino das ciências agronómicas. Na ciência agronómica, Nas ciências eu agronómicas vou-lhe fazer um desafio, se me permite, pressupondo que há um aluno do 12º ano, por exemplo, ou não, necessariamente, alguém que esteja a estudar, um jovem ainda, e que esteja a pensar na possibilidade de enverdar pelo um curso de agronomia, e concretamente aqui pela zootecnia, o que é que lhe diria para o incentivar, para o motivar para vir para a zootecnia? Digo muitas vezes, essa pergunta é-me colocada algumas vezes. Eu também sou docente e sou formador numa escola profissional, é algo que gosto muito, uma escola profissional agrícola. E o que lhes digo é isto, é que hoje é possível ter uma boa vida, sobretudo ter uma grande realização profissional no trabalho da zootecnia, trabalho enquanto zootécnico. É possível estar perto da produção, não estar fechado num escritório, estar perto da produção e, de facto, ter uma profissão que nos realiza, que nos permite viajar, que nos permite estar em contacto com a mais moderna tecnologia e que, de facto, é bastante enriquecedora do ponto de vista técnico e do ponto de vista humano. Ou seja, já com alguns anos de trabalho e que tenho trabalhado sempre em associações, de facto, a minha vida é totalmente diferente pelo contacto que eu tive com as pessoas que fui conhecendo nestas áreas, desde os produtores aos outros colegas. É uma profissão que, infelizmente, e é outra das questões que nós temos de estar atentos, o nível remuneratório ainda não é aquele que nós gostaríamos, mas isso é um problema transversal à sociedade portuguesa, não tem a ver só com o setor. Agora, digo isso muitas vezes aos jovens, é uma profissão altamente, onde é possível trabalhar com alta tecnologia, já não temos aquela ideia do agricultor de enxada às costas e galochas 12 horas por dia, não, é uma profissão com grande incorporação de tecnologia, com grande inovação e que permite, de facto, uma vida profissional com grande realização, com contacto com o campo, com o contacto dos animais. Qualquer aluno que vá para a zootecnia deve gostar muito dos animais, deve gostar muito de trabalhar com animais e com a possibilidade de ver esta evolução, de também existir esta evolução do setor, e isso é bastante satisfatório. E dizê-lo também, porque não, nós somos também testemunha de toda esta evolução que a agricultura tem tido e no que diz respeito à pecuária, Portugal tem belíssimas explorações de ponta, digamos assim, com tecnologia de ponta, que enfim, provavelmente muitos jovens, diria, não terão conhecimento. Jovens e não só, a grande parte da sociedade. Vocês têm feito... Até o próprio consumidor, próprio porque também consumidor. tem que ter, é importante que saiba como é que os animais são tratados, efetivamente, para depois ter uma percepção diferente. O próprio consumidor. E vocês aí têm feito um trabalho bastante positivo nessa divulgação. Eu lembro-me no ano passado das explorações que nós visitámos no final do Zootec e estava uma exploração até de um antigo colega meu de curso, que tirou o seu curso, tem o seu emprego, tem uma exploração em sociedade com o irmão, uma exploração com robôs de ordenha, com excelentes condições de conforto para os animais, uma exploração até visualmente e esteticamente muito agradável. E que lhe permite ter uma vida confortável, não fazer férias como toda a gente. É preciso também desmistificar esses tabus, não é? Permite fazer férias, fazer fins de semana, né? Tem uma sociedade com o irmão. Vamos fazer o mesmo nesta edição, portanto vamos ter 2 visitas, uma delas também
uma exploração No sábado. no sábado. Uma exploração que eu também conheço muito bem, que tem a produção de leite, tem a transformação. Uma pessoa começou com 9 vacas e hoje tem uma exploração muito dinâmica, faz a transformação de parte do seu produto, tem um queijo extraordinário e pessoas que de facto conseguem fazê-lo com qualidade de vida e com realização pessoal e profissional. E também, obviamente, económica e financeira, porque isso é importante, e que já tem uma segunda geração a integrar a exploração, inclusivamente uma das filhas já com formação superior na área, e, portanto, são esses também os exemplos que temos que dar, e esse também é o nosso papel, procurar bons exemplos, não é? E há muitos, são muitos, transversais à sociedade, transversais às várias áreas da produção animal, e pronto, penso que esse é também o nosso papel, e com a vossa ajuda e com a ajuda dos outros órgãos de comunicação social e de quem faz esta ponte, tentar passar essa ideia aos jovens. Como diz, a maior parte dos consumidores fica espantado quando vê uma exploração com robô de ordenha, os vitelos com as escovas automáticas para se coçarem, ou os sistemas de enriquecimento ambiental para os porcos, para os animais brincarem, terem um melhor conforto e melhores condições. E se soubessem, provavelmente, muitos desses mitos seriam deitados por terra. Muito bem. Bom, e para finalizar, centremos agora aqui no Congresso, que poderá dizer a quem nos está a acompanhar, portanto, motivar para que efetivamente venham aqui e compareçam aqui neste Congresso. Neste já não chega, mas podem vir para o próximo e, portanto, terminaremos este congresso a anunciar a localização do próximo. Posso dizer que vai ser daqui a um ano. Portanto, temos tido também este esforço de manter a regularidade nas datas também, porque isso é importante, quer para os investigadores e académicos que têm os seus trabalhos para apresentar, mas também para as empresas que nos patrocinam e para os congressistas saber, olha, todos os anos, final de outubro, início de novembro, haverá um Zootec. E começámos o ano passado e espero que consigamos manter esta dinâmica de terminar um congresso anunciando onde vai ser o próximo. Uma coisa que eu me esqueci de dizer e gostaria de salientar, ainda sobre o congresso, tivemos uma grande adesão de colegas zootecnistas do Brasil, da Associação Brasileira de Zootecnia. Nós temos um protocolo com eles e, portanto, os zootécnicos portugueses no Brasil ou os brasileiros em Portugal têm exatamente acesso às mesmas condições. Reconhecemos esse estatuto, temos tido uma parceria muito interessante com os colegas e que vai ter desenvolvimentos no próximo ano e, portanto, dar as boas-vindas também a todos esses colegas que vieram do outro lado do Atlântico e garantir-lhes que estamos a fazer o esforço para que para o ano, no Congresso Brasileiro de Zootecnia, também lá esteja uma delegação portuguesa a representar-nos. E, portanto, só essa nota foi de facto muito positivo termos um grupo de colegas zootecnistas tão importante e tão bem representados aqui. E, portanto, é isto. O Congresso vai discutir ciência, vai discutir tecnologia, vai dar a conhecer o que de melhor se faz e mais recente se tem feito na área da produção animal e vai permitir também momentos de convívio, vai permitir visitas às explorações. Vamos ter a entrega dos prémios de zootecnia amanhã no jantar. Nós atribuímos sempre o Prémio Lima Pereira, que é uma espécie de prémio carreira. Atribuímos o Prémio ao Zootécnico do Ano, que é aquele zootécnico que mais se destacou por algum motivo profissional ou científico desde o último congresso. Temos o Prémio ao Melhor Aluno de Zootecnia do primeiro ciclo, o Prémio ao Melhor Aluno de Zootecnia do segundo ciclo. Temos o Prémio IACA à peso, uma parceria com a IACA, para o melhor trabalho sobre nutrição animal e, portanto, também é uma forma de puxarmos pelo ego e puxarmos pelos bons exemplos e pelas carreiras de referência dos nossos colegas zootécnicos e, portanto, são um conjunto de motivos de interesse para, neste já não irão a tempo, mas para participarem com certeza no 26º Congresso de Zootecnia, que será para o ano. Fica já aqui a dica, portanto, e certamente que este congresso, esse e os próximos, com certeza, são sempre recheados de motivos de interesse. Foi uma conversa muito agradável. Presidente, muito gosto em Muito falar obrigado. consigo. É sempre um gosto estar convosco e muito obrigado por estarem aqui mais uma vez e pronto, esperemos que também vocês possam usufruir um pouco e levar uma ideia da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica e da Zootecnia do que se tem feito em Portugal. Com certeza, muito obrigado. Muito obrigado. Pronto, e foi então esta entrevista com o Presidente da APES, da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, associação que é a entidade organizadora deste congresso, portanto, da Zootec, neste caso concreto, da edição número 25,
Portanto, já são muitas edições e muitas virão, com certeza, e nós, a revista Voz do Campo, cá estaremos para reportar aquilo que realmente acharmos mais importante para que os nossos seguidores, por um lado, online, e para os nossos leitores depois terem acesso a toda uma reportagem relativamente a todo este acontecimento, este grande acontecimento na área da zootecnia. Até já.